Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja hoje e sempre nos nossos corações e nas nossas mentes. Aproveitando a data que todos nós relembramos os entes queridos que partiram antes de nós, vamos fazer a leitura primeiro hoje do Evangelho, que diz: perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Quando a morte ceifa nas nossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda sua alegria. Humanos, esse é nosso ponto, que precisais elevar-vos acima da terra, a terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal. A sábia previdência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino, por que a vez de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vós afligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se prescrutasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pugem em famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àqueles que se vai e que aquele que se vai, e que é assim que se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos, é que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. Quem tiver interesse, esse texto está no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Então, nós vamos... Eu sempre erro aqui as luzes. Esse aqui, por exemplo. Nós vamos, nesse momento, continuar com os nossos pensamentos elevados, buscando a figura bendita do Cristo Jesus, que tão amorosamente nos acolhe nesse momento, passando a sua mão bendita sobre as nossas cabeças e dizendo: nada tema, eu estou aqui. Deus é por nós sempre, Ele nunca nos abandona. Então pedimos, pela data que hoje no mundo todo as pessoas recordam os seus entes queridos, peçamos ao Pai Maior que abençoe a todos aqueles que aqui ficaram com a sua saudade, com a lágrima, retirando dos corações o desespero e colocando na mente que o dia de amanhã vai ser muito melhor do que o dia de hoje e que tudo nessa vida tem um propósito, inclusive o momento da partida. Em nome de Deus e de Jesus, o nosso irmão Bezerra de Menezes, mentor dessa casa, mentor do nosso trabalho da noite de hoje, dizemos graças a Deus, graças a Jesus. Bem, como diz o tema da nossa reunião, que é dar adeus aos entes queridos, essa hora do adeus, como nós falamos, e a perda de entes queridos, e a gente junta tudo, né? Eu gostaria de iniciar contando o meu relato pessoal.
em 2020 nós ficamos sem o papai. O papai foi para a pátria espiritual e foram 9 dias de muita angústia, de muito, sem saber direito o que estava acontecendo, porque ele começou com uma febre no final da tarde, início da noite, de uma terça para quarta-feira. Quando foi na quinta-feira seguinte, papai já estava com o seu óbito declarado. Então, foi tudo muito rápido. E eu, como espírita, desde o berço, como a gente diz, né, que eu nunca tive outra religião, eu fiquei muito apreensiva, porque era um sentimento dúbio. Eu queria chorar, eu queria, né, ficar aquele sentimento de filha mesmo, né, obviamente, mas ao mesmo tempo eu ficava assim, não, mas eu sou espírita, né, a vida continua, todo mundo, né, é assim mesmo que a coisa acontece. Oh, gente, que ledo engano. Óbvio que nós vamos sentir a perda, óbvio, nós somos seres humanos, nós estamos aqui ainda na carne. E eu acabei ficando 10 dias de licença médica, porque o meu corpo inteiro doía, né? E eu cheguei para a médica e falei, doutor, não aguento, não consigo levantar da cama. Ela virou para mim e falou assim, você se deixou viver o luto? Você não se deixou. Porque, não é? Eu comentei com ela, falei, olha, eu sempre pensei que quando os meus avós desencarnaram, eu também chorei, obviamente, no velório, aquela coisa toda, mas eu acho que eu não tinha me apercebido de que nós precisamos realmente viver esse momento, né? Eu não havia perdido o meu pai, né? E durante muitos anos, se eu me emocionar, vocês vão me entender. Durante muitos anos, nós somos aqueles dos bicudos não se beijam, sabe? Então, a gente precisava se entender. Até que papai ficou adoentado e eu finalmente entendi, né? O porquê dele ter me acolhido como filha. Eu tinha que respeitar isso e agradecer, né? Porque, por mais que a gente não tenha um relacionamento assim tão todo cheio de flores, todo cor-de-rosa, mas nós temos que agradecer pela oportunidade de ter vindo e por quem nós viemos, né? Por intermédio de quem nós viemos. Bom, e por isso, chegando nessa data, né, nós não somos costumeiros de visitar o cemitério nessa data, mas nós temos irmãos que fazem questão de estar lá, mas são os irmãos desencarnados. Nós temos em todos os lugares do cemitério irmãos nossos desencarnados que cuidam de cada lugar do cemitério, desde a entrada até ali na capela, perto dos túmulos, né? Onde quer que você vá, tem pessoas que acham o local mais tranquilo, né? E eu tenho uma prima, inclusive, para vocês terem uma ideia, ela gosta de ir para lá meditar. Ela vai lá para o meio ela fez próximo ao túmulo da mãe dela, ela mandou colocar um banco, né, perto de uma árvore bonita, grande, que tem lá, acho que todo mundo aqui, acho que sabe onde fica, é onde tem uma rotatória enorme ali dentro do Campo da Esperança, e um pouquinho adiante tem uma árvore gigantesca, tem um banco bem embaixo. Esse banco foi a minha prima que mandou colocar, ela gosta de ir para lá sentar e ficar meditando, né? E detalhe, ela também era do tipo de filha bicuda com a mãe, sabe? Mas depois ela foi, né, amansando também e agradecendo pela mãe que ela teve. Mas nós vamos lembrar, eu assisti a uma palestra agora recente, que falava de um texto do Emmanuel, chamado Lembremos-nos que a vida continua, mas façamos aos nossos entes queridos, aqueles que se foram, vamos honrá-los, vamos lembrar deles, ajudando.
O texto, inclusive, é do Emmanuel, que diz mais ou menos assim, um minutinho. Lembra-te dos mortos auxiliando. Indiscutivelmente, todos eles agradecem a flor da saudade que lhes atiras, mas redivivos, quais se encontram, se pudessem te rogariam diretamente mais decisiva cooperação, além do preito de superfície. Supõe-te no lugar deles, de quando em quando, notadamente daqueles que se ausentaram da terra, carregando dívidas e aflições. Imagina-te largando a convivência dos filhos, recém-chegados ao berço, privados, tivemos a oportunidade de trabalhar, né, de ouvir a mamãe falar isso para nós, né, naquele momento que a gente pensava, em momento algum, durante o período que nós convivemos com ela reclamou de como ele estava, não, ela não reclamou do que ela precisou fazer por ele nos anos que ela cuidou dele já adoentado, depois de ter sido alcoólatra, né, e resolvido num dia de aniversário de casamento, virou para ela e falou assim, hoje eu vou te dar um presente. E disse a ela, a partir de hoje eu não bebo mais. Eles estavam ali com 45 anos já de casados, e finalmente, naquele momento, ele se libertou do alcoolismo, sem precisar doar, não, sem falar mal doar também, né? Então, nós tivemos essa bênção na nossa vida, mas nisso ele foi adoecendo aos poucos, ele tinha chagas, e então veio a demência senil, que é uma consequência do mal de Chagas. Então, durante muitos anos, ela cuidou dele como enfermeira. Ela não podia sair muito tempo, porque ele começava a gritar por ela, né? E para vocês terem uma ideia, mesmo tendo passado por muitas dificuldades, muitos momentos abusivos, né, com o marido, a minha mãe nunca disse que não gostava dele, nunca, muito pelo contrário. Ela sempre falava que nós devemos amá-lo bastante, porque nós éramos frutos de um amor perfeito, que era o amor de Deus, e de duas pessoas que trouxéssemos todos nós, né? Nós fomos 5, mamãe foi mãe de 5, nós somos 4 hoje encarnados, e ela nunca deixou que nós tivéssemos rancor do papai, raiva dele. Mesmo os momentos que eu contei para vocês, né, da filha bicuda, né, com o pai, mas ela nunca deixou que a gente nutrisse esse sentimento. E mesmo agora, depois dele desencarnado, mais de 2 anos, ela continua ainda, durante um tempo ela ainda, né, ficou assim muito abalada, ela ainda chorou bastante, né, mas não aquele bastante do desespero, mas aquele bastante de saudade. E muitas vezes a gente fala, mas mamãe, saudade, tanto que ele era grosseiro com a senhora muitas vezes, né, o tanto que a senhora passou, ela, mas eu sinto saudade, né, porque ele era meu filho. Então, naquele momento a gente vê que não vai precisar retornar aqui para poder resolver nenhuma pendência com ele, pelo menos a gente espera, né? Porque até o último momento ela foi ali, né? Ela foi a enfermeira que ele precisou em todos os momentos, né? Mas, voltando à palavra dos irmãos que desencarnam, em um momento muito interessante, nós temos o nosso irmão Solano. O Luiz Sérgio achava que já estava saindo ali do cemitério, e aí os irmãos pedem para que ele entre numa outra capela. 2 filhos velavam o pai. A capela, todos em silêncio, tocava só música clássica. Os irmãos iam ler o Evangelho segundo o Espiritismo, e os irmãos espíritas iam comentando a leitura do Evangelho. Um resolvia fazer uma prece de acordo com a sua vontade. Quando alguém começava a conversar alguma coisa que não tinha a ver ali com aquele momento, os filhos pediam silêncio. E aquilo ali o Luiz Sérgio foi olhando aquilo, muitas pessoas, e no plano espiritual, o Solano conversando, desencarnado, conversando com outros espíritos.
o perispírito dele brilhava. Ele, nossa, mas, né, que coisa maravilhosa. E o corpo dele físico também brilhava. E o Henrico foi explicar, olha, o Sérgio, o Solano, desde o que ele fundou a casa, muito trabalho, todo o dinheiro que podia, ele investia na casa para ajudar as pessoas, e eles foram construindo junto ali com as outras pessoas que ajudaram na construção. Então, em momento algum, ele fez do seu corpo físico, né, uma oficina dos ensinamentos de Jesus, né? Ele tentava se melhorar a cada dia, ele buscava se melhorar a cada dia e fazia com que as outras pessoas sentissem a mesma coisa. Ele foi buscando cada vez mais esse momento de quanto mais ele pudesse ajudar, melhor para ele. Então, a partir do momento que ele fez tudo isso durante toda a sua vida, o seu desencarne foi muito tranquilo. Ele não passou por nenhum momento difícil, né? Dificuldade de ser retirado, né? Não tinha apego a bens materiais, não tinha essa necessidade, não teve essa necessidade, porque ele viu que não tinha essa necessidade. Então, por isso, hoje, ele desencarna de uma maneira tão tranquila, vai sendo levado pelos amigos que vieram buscá-lo, né? Sem trazer qualquer tipo de desconforto para os seus e para quem quer que fosse. E o Luiz Sérgio, ele sempre ele faz uns comentários maravilhosos, né? Então, ele sempre... Vamos trabalhar, olha, a gente tem que trabalhar muito, né? Nossa, como o espírito sofre. Ele ainda faz o comentário. Mas aí, um pouquinho antes de sair, eles fazem mais 3 visitas. Uma delas, a moça, chamava-se Sibila. Sibila tinha sido uma pessoa que ostentou bastante, muito rica, sempre viajou muito, mas eles visitam não lá o momento do velório, e sim a casa dela. Chegam na casa, as filhas reviravam tudo, querendo saber quais eram os vestidos que iam ficar, as joias, os perfumes. Ai, a minha mãe guardava muita tralha, nossa. Ah, não, mas eu quero esse vestido para mim. Ah, eu quero aquele outro. E aí aquela confusão, todo mundo vendo. E o pai, não, mas deixa isso daí, depois vocês olham. Ah, não, a gente quer ver tudo hoje. Isso um dia depois dela ter sido enterrada. E naquela confusão, querendo saber tudo, e o pai ali, sem dar muita atenção àquilo que elas faziam, eles vão, então, ver onde Sibila estava. Ela, muito angustiada lá onde estava, né? E querendo só, nossa, mas por que eles estão mexendo nas minhas coisas? Eles estão pegando tudo, estão levando tudo, não é para levar nada. Eu, não, mas por que você não fica mais tranquila? Não tem como você ficar mais, assim, não precisa disso. E ela, não, estão mexendo nas minhas coisas, eu preciso sair daqui. Ah, um detalhe que eu não comentei com vocês. Ela havia desencarnado depois da sua 10ª cirurgia plástica. Ela havia desencarnado porque estava fazendo mais uma intervenção cirúrgica e o coração dela não resistiu aos 45 anos. Então, e ela ali, sem saber, eu preciso sair desse hospital, eu preciso voltar para casa. Ela não entendia o que havia acontecido. Ela não queria acreditar que ela tivesse desencarnado. E nisso, Luiz Sérgio chega perto dela, pega na sua mão, e aí ela, como se ela parasse assim, começa um choro, né? Os irmãos vêm para ajudá-la, fazem uma prece, e aí que ela entende, não, agora eu sei. Falou, mas como é que você entendeu que você desencarnou? Foi na hora que eu peguei na sua mão. A leveza da sua mão não é de uma pessoa viva. Então, agora eu entendi o que aconteceu comigo. E aí eles falam, mas então, agradeça a Deus por tudo que você... mas como é que vai fazer? Tantas coisas que eu tinha, as pessoas vão tomar conta, eu não quero que ninguém tenha nada que é meu, eles vão pegar as minhas coisas, vão mexer nas minhas coisas. E aí eles a deixam, porque não era naquele momento que ela ia compreender isso, ia ainda demorar um pouquinho, mas eles iam dar um tempo para ela. Nós temos mais um irmão, deixa eu olhar aqui, senão a gente passa do horário.
um irmão chamado Roberto. Eles são chamados ao momento daquele velório, pouquíssimas pessoas, umas 10 ou 12 pessoas mais ou menos, mas do outro lado, no plano espiritual, uma multidão, mas tão grande, que eles não estavam conseguindo passar entre aqueles irmãos ali, de tantos irmãos que tinham. Eu, nossa, mas como assim? Quando eles olham, o Luiz Sérgio tenta ver o espírito do Roberto, mas ele não consegue. Eles olham, o Luiz Sérgio tenta visualizar até que ele vê aquele corpo grande, era um homem muito alto ali, e ele tentando entender, oh, mas o que que ele foi? O que que aconteceu? Quem ele era? E aí o Henrico esclarece, ele foi matador de aluguel. Então, ele deve ter matado em torno de 200 pessoas. Então, aí o Luiz Sérgio fica tentando vê-lo, e aí ele vê aquele corpo musculoso, todo grande, mais ou menos mais de 1,80 m, e ao lado do corpo dele, uma forma gosmenta, meio arredondada, que se debatia, furioso. Era o perispírito do Roberto. E aí ele pergunta, mas Henrique, mas o corpo físico, o espírito, ele não retroage. Sim, ele não retroage, mas usando o seu livre-arbítrio, infelizmente, o Roberto, a cada pessoa que ele machucava, né, que ele tirava a vida, o perispírito dele é como se fosse rasgado, ele foi sendo machucado. Então, ele machucava o outro, mas ele se machucava também. Então, quando ele veio ao desencarne, que ele não aceitava, né? Então, por isso, ele se debatia ali dentro daquela forma ovoide, né? Com muita ira, com muita... E não seriam aqueles irmãos ali no cemitério que iam resolver aquele momento. Eles iam... O que ia acontecer? Eles iam demorar, porque tem alguns irmãos do plano espiritual que são preparados justamente para auxiliar esses irmãos que desencarnam nessas situações, né? Nessas condições. Então, ele ficaria ali por um tempo, e aqueles irmãos que estavam ali ao redor não eram amigos, não, eram inimigos mesmo, querendo cobrar dele todas aquelas vidas que ele tirou, não só naquela existência, mas na existência, provavelmente na existência anterior, né? Porque eram tantas pessoas que ele não entendia o porquê daquilo ali. Então, nós precisamos entender como o espírito, ele se assusta, né? O Luiz Sérgio se assusta, mas no Evangelho a gente é falado, o espírito mau, um dia ele vai reconhecer o seu erro e vai se tornar bom. Provavelmente o Roberto ainda vai demorar muito tempo. Geralmente são muitas encarnações para que aquele perispírito volte a ter sua forma original e para que ele consiga, né, ter uma vida, voltar a ter, né, uma forma humana normal, vamos dizer assim. Porque, geralmente, o que acontece? A pessoa vem com as dificuldades, as deficiências, né? As síndromes, os transtornos, até que ela possa vir totalmente com a sua consciência plena, com a sua mente podendo trabalhar de maneira efetiva. Então, nós lembramos dos nossos irmãos que têm tantas dificuldades hoje, né, as deficiências, né, tanto físicas quanto de inteligência, mas que, com certeza, é uma maneira que Deus nos oferece para que nós venhamos a quitar os nossos débitos para com a justiça dele. Então, gostaria de mais uma vez, fazer a leitura de um texto que hoje o nosso querido Papa Francisco, né, que ele, como eles falavam do João Paulo II, né, que ele era pop, esse também é pop, né, porque ele também traz todos os religiosos que trazem uma palavra de consolo, de alívio, e com certeza ele não ocupa o lugar que ele ocupa hoje à toa.
né? Ele diz assim, o ser humano é estranho, briga com os vivos e leva flores para os mortos. Lança os vivos na sarjeta e pede um bom lugar para os mortos. Se afasta dos vivos e se agarra desesperados quando estes morrem. Fica anos sem conversar com o vivo e se desculpa, faz homenagens quando este morre. Não tem tempo para visitar o vivo, mas tem o dia todo para ir ao velório do morto. Critica, fala mal, ofende o vivo, mas o santifica quando ele morre. Não liga, não abraça, não se importam com os vivos, mas se autoflagelam quando estes morrem. Aos olhos cegos do homem, o valor do ser humano está na sua morte e não na sua vida. É bom repensarmos isto enquanto estamos vivos. Isso foi uma homilia do Padre Francisco no dia de hoje. Então, eu achei interessante que, para vocês terem uma ideia, tem muitos assim, né? Vai acordar que a pessoa é importante para si quando a pessoa vai embora, que não tem mais como ver, né? Não tem mais como resolver, e aí, que hora que vai pedir perdão, que hora que vai pedir desculpas, né? Ou vai desculpar o outro por alguma coisa que aconteceu, e aí já não dá mais tanto tempo. Aí muitos até procuram assim, mas quando é que eu vou poder ter a mensagem dessa pessoa, né? Aqui, uma das nossas histórias, o Luiz Sérgio até questiona quando é que a família vai poder ter, se não me engano, a da Clara. Aí o Henrico, ele diz, né, falou, olha, infelizmente, ainda vão durar alguns anos, porque eles vão ter que eles vão ter que se conscientizar de que a vida continua, mas tirar todo aquele peso daquele momento dos seus corações. E lembrando, só mais um, que o nosso irmão Humberto de Campos, no livro Em Busca... Só um momentinho, lembrar o nome do livro aqui. Já eu lembro o nome do livro, mas a história é mais ou menos assim. Ele estava passando num cemitério nos Estados Unidos. Nesse cemitério, ele viu uma moça, né? Ele falou, parece que eu conheço. Era a Marilyn Monroe. E ele ficou assim, nossa, mas ela aqui? E ela com a cabeça deitada no colo de uma enfermeira. Então, ele chegou próximo a ela, porque, como dizem os amigos espirituais, ele faz mais ou menos igual o Luiz Sérgio, eles são os repórteres do além, né? Eles buscam as histórias para nos contar. Então, quando ele chegou perto dessa moça, da Marilyn, ele disse, senhora Monroe, a Miss Monroe, né, na verdade, aí ela disse, sou eu mesma. Eu falei, mas o que faz aqui? De vez em quando eu gosto de vir aqui e pensar na minha última encarnação, e, né, compreender aquilo tudo que aconteceu e pedir desculpas a Deus por tudo que houve. E ele falou assim, não, mas o que realmente aconteceu? Porque o mundo noticiou que ela havia desencarnado por meio do suicídio. E ela falou, não, infelizmente eles falaram que ficava mais fácil para eles explicarem. Então, ela vem e explica que, por causa daquele sucesso todo, né, fazia muitas pessoas sentirem tanto inveja quanto orgulho dela, e a imagem dela estava sendo, assim, ela estava sendo muito assediada, realmente, e ela amava realmente, né, o presidente, e o FBI, a CIA, estavam, né, já muito tempo ali em torno dela, porque queriam saber se ela estava se envolvendo com ele porque ela era uma espiã ou alguma coisa nesse sentido. E ela disse que não era nada daquilo, e então os médicos tomaram muitos remédios para ela, e ela com depressão e tudo. Então, ela um dia chega em casa muito cansada, depois de algumas filmagens, ela resolve, então, tomar um banho. Pediu que a empregada arrumasse banheira e trouxesse um champanhe.
para que ela pudesse relaxar. Só que mais cedo, ela se esqueceu, ela havia tomado a medicação que o médico havia receitado. Eram remédios muito fortes e que não poderiam ser tomados com nenhum tipo de bebida alcoólica, mesmo um simples champanhe. Então, ela toma aquela bebida e, passado algum tempo, ela acorda, assim, meio assustada, alguém batendo na porta com muita força. E ela olha para a porta e ela estava um pouquinho acima, né, como se ela flutuasse ali, e ela se via dentro da banheira. E ela não estava entendendo nada. E ela tentava voltar para o corpo e não conseguia. E nisso, a porta, as pessoas gritando o nome dela, e ela tentava responder, mas ninguém ouvia. E até que os bombeiros arrombaram a porta. E veio a constatação de que ela havia se matado. Porque, né? Estava dentro do banheiro, bebida ali do lado, tudo. Então, eles viram que ela havia desencarnado e depois noticiaram que ela havia se matado. E ela, de jeito nenhum. Eu gostava muito de viver, né? O meu prazer era viver. Eu gostava do que eu fazia, nunca fiz mal a ninguém, né? O grande amor da minha vida era o meu pai, mas eu estava apaixonada por uma pessoa muito visada. Então, eu acabei me descontrolando ali naquele momento, e infelizmente eu vim desencarnando. Então, a gente percebe que quantos não vão embora assim também, né? Não querem aquilo e, de repente, já estão lá do outro lado. Mas que esses todos que se foram, tanto de maneira brusca, tanto de maneira natural, né? Por alguma doença que porventura tenha acontecido, mas que todos recebam o nosso carinho através da nossa prece, através de um gesto amigo, né? Que a gente possa doar. Uma coisinha só que eu esqueci de mencionar. O Luiz Sérgio, ele questiona quanto tempo depois da pessoa desencarnada que a gente deve, né, começar a fazer a limpeza do local onde a pessoa, né, residia, ou as coisas que eram da pessoa, né, os seus pertences, que nós aguardemos pelo menos 6 meses. Porque para que a pessoa tenha se conscientizado, talvez não, mas provavelmente já deu um tempo para que ela tenha consciência de que ela desencarnou, para que dê tempo dela sentir que ela não precisa mais daquilo tudo que ela lá deixou por aqui, né? Que ficou para trás, como a gente diz, e que a gente também consiga tirar do coração, né? Aquela dor tão fina, e provavelmente vai se amenizando com o tempo, mas que de vez em quando a lágrima aparece, porque a lágrima é da saudade. Eu costumo dizer que a lágrima, ela vem porque o olho não está conseguindo enxergar mais, né? Aquela pessoa ali na nossa frente. Então, aí a lágrima vem justamente por isso. É a saudade que bate forte durante o primeiro ano, o segundo ano, 20 anos que seja, né? Mas aquele momento da saudade, realmente, a gente não pode tirar do peito. Mas que esse momento de dar o adeus, que seja tranquilo, que nós tenhamos, né? Mesmo que você demore, assim, uns 10 dias, né? De licença em casa, toda dolorida, mas que venha. Esse dia precisa vir. E só para nós encerrarmos, quando eu estava fazendo uns 10 dias que eu estava de licença por causa do desencarne do papai, uma amiga muito querida que já havia desencarnado também, eu me deitei ainda meio chorosa, e eu a vi passando a mão na minha cabeça, né? Eu senti até os meus cabelos irem para trás, assim, no travesseiro. E aí ela disse assim: "Ô, minha querida, não fique assim, ele está bem, nós estamos cuidando dele." E eu vi, nesse momento, uma marca com meu pai deitado nela, no canto, no quarto. Então, aí foi um momento que, né, que a gente fica meio assim, querendo saber o que vai acontecer, o que está acontecendo, né? Então, esse momento foi muito bom para mim.
Comentei, inclusive, com a mãe dessa minha amiga, né, perdão, a filha dessa senhora, nossa amiga, né, que ela havia feito isso por mim. Então, que todos tenhamos esse momento do adeus, que ele seja, né, muito tranquilo, que nós tenhamos equilíbrio para poder orarmos pelas pessoas que se foram, especialmente, não só no dia 2 de novembro, mas todos os dias que a gente se recorda da pessoa com carinho, atenção, os irmãos que se foram, no caso, outros que nós temos, né, no caso do livro, se vocês tiverem a oportunidade de lê-lo, vocês podem encontrar em PDF pela internet, vocês vão gostar bastante da leitura. É uma leitura rápida, vocês não vão se arrepender. E que nós sejamos cada dia mais irmãos e fraternos, ajudando aqueles que necessitam, estendendo a nossa mão para aquele que precisa, especialmente no momento da partida dos entes queridos. Muito obrigada a todos,